Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu não sei porque toda hora que eu vou começar a falar, gravar o vídeo, me vem esta tosse, este negócio na garganta. Ah, meu Pai do céu. Olhe, apesar da hora avançada, estão faltando 20 minutos para as 18 horas. Mas desde cedo saí de casa muito cedo. Ainda não eram 7 horas da manhã e ainda não cheguei em casa. E ainda não almocei, tá? Mas está no meu coração o desejo. Não tive tempo. Agora que parei, consegui resolver umas situações que estavam bastante pendentes. E quero dar duas palavrinhas, porque a liturgia de hoje, como todos os dias, isso já se tornou até, eu acho que enfadonho para quem me ouve, né? Mas é uma riqueza extraordinária. Por exemplo, se ontem a liturgia traz para nós Jesus Cristo, o menino do presépio, como sendo luz para todos nós, a luz que ilumina as escuridões, as diversas escuridões da nossa existência. E essa existência nas suas subdivisões, essa existência que se divide com o trabalho, com o lazer, com a igreja, com a pastoral, com tantas outras atividades. Então Jesus, sim, claro, com os momentos de dores, as enfermidades, Jesus é a luz que ilumina todas as entrelinhas da nossa existência. Então, se ontem a liturgia diz para nós, justamente quando estamos no pós-epifania, que Jesus é a luz do mundo, hoje a liturgia vem dizer para nós que Jesus é o pão, é o alimento, o pão vivo descido dos céus. Que coisa, que grandeza! E muito me chama a atenção quando a igreja traz para esta liturgia exatamente a multiplicação dos pães, que é um dos textos, é um dos relatos literalmente sinótico. Os 4 evangelistas narram-no, e São Marcos hoje traz para nós essa liturgia tendo por fundo, o fundo desse relato que Marcos faz é a assembleia do povo de Israel no deserto. Mas por que ele escreve o seu evangelho desta forma? Precisamos entender primeiro que quando Marcos escreve este evangelho, há quem bata o martelo e diga que foi no ano 70. Outros dizem que foi entre os anos 64 e 70. De qualquer forma, Marcos está chamando a nossa atenção para a Eucaristia. Aquilo que muitas pessoas recriminam, ridicularizam, falam coisas terríveis contra a Eucaristia, e aí não dá para a gente entender como alguém com o texto sagrado nas mãos falar contra, dar um testemunho contrário, precário, medíocre sobre a Eucaristia, quando o próprio texto sagrado está falando exatamente sobre.
O evangelista São Marcos está desenvolvendo o seu evangelho em função da Eucaristia. Porque ali no ano 60 e muito antes disto, a Eucaristia já era o centro do culto cristão. Não existia culto cristão sem a Eucaristia. E não esqueçamos que Marcos, ele foi um discípulo de Pedro, do apóstolo São Pedro. Assim que Pedro foi crucificado na colina do Vaticano, Marcos, então, que era seu discípulo, sentiu necessidade de escrever as catequeses, os ensinamentos, as pregações de Pedro aos cristãos de Roma, ou seja, a igreja de Roma. É daí que vai surgir o Evangelho segundo Marcos. E naquele momento estava havendo uma dissensão, uma divergência sobre a Eucaristia. O que é essa Eucaristia? Os cristãos, inclusive, eram acusados de coisas terríveis. Eles comiam carne humana, comiam crianças. Eram coisas terríveis. E São Marcos, quando, para testemunhar o centro da fé cristã, o que era a Eucaristia, ele então faz um retorno teológico. Ele olha para a Assembleia do povo de Israel que estava no deserto para, através desse acontecimento do povo de Deus no deserto, ele falar sobre a Eucaristia. Ele dizer que Jesus é o pão vivo descido do céu, o pão que alimenta as multidões. Ele não é só aquela luz que foi para a região da Galileia iluminar aquelas pessoas que estavam desiludidas, que estavam vivendo a pior das escuridões existenciais. Jesus também é o alimento. Então o apóstolo lhe está dizendo com todas as letras que está acontecendo um novo milagre. Meu filho veio me trazer aqui um copo, um cafezinho. Um novo milagre do maná que aconteceu no deserto está acontecendo agora através de Jesus. Quando da multiplicação dos pães. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para nós que Jesus é o nosso alimento. Jesus é aquele que nos fortalece em todas as circunstâncias da nossa existência. Nos momentos que a gente não sabe para onde ir. Quando não sabemos qual porta bater. Quando não sabemos como vamos solucionar aquele problema que se estabeleceu diante de nós. De maneira tão brutal, tão assustadora. Quando pensamos que não temos mais forças. Quando pensamos que não temos mais a mínima possibilidade de prosseguir na nossa caminhada, São Marcos está dizendo para nós que Jesus é o alimento que vai nos dar a condição de continuarmos. É isso que ele está dizendo quando ele fala da multiplicação dos pães. Ele não está simplesmente narrando um fato histórico. Ele está falando algo para nós hoje, porque se ele estivesse falando simplesmente de um fato histórico, aquele acontecimento não teria nenhum valor para nós hoje. Como você iria ler um texto sagrado hoje da Bíblia, se ele não tem serventia para a tua existência, para a minha existência hoje? Não teria serventia nenhuma. Então São Marcos está dizendo para nós, quando você está desfalecendo, quando você acha que não consegue mais dar um só passo, quando você acha que tudo acabou-se, Jesus é o alimento. Jesus é o alimento que vai te fazer chegar ao fim da tua caminhada e ainda vai sobrar alimento.
ainda sobrarão 12 cestos cheios. Imagine o quanto essa liturgia é grande, o quanto essa liturgia é extraordinária. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, queiramos que a luz da encarnação, que a luz de Jesus Cristo brilhe na nossa vida, mas queiramos também que Jesus Cristo seja o alimento do cotidiano da nossa existência. Não esqueçamos que em muitos momentos, em muitas circunstâncias, os celeiros estão cheios, a geladeira, os freezers, tem tudo. A comida da melhor qualidade, para a gente escolher o que quer comer. E se não quiser nada do que tem ali, você vai ao mercado e compra aquilo que quer comer. Mas muitas pessoas, mesmo tendo de tudo isso, estão famintas, estão desnutridas, estão sem forças para caminhar, para prosseguir. Eu quero te convidar hoje e quero te oferecer o alimento Jesus Cristo. Ele quer ser o alimento da tua vida, da tua casa, do teu empreendimento. Ele quer ser o alimento que garante que você e eu, e que todos nós juntos, vamos chegar ao termo final da nossa história. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.